When I say five finger, you say death foot. Five finger. Five finger. Five finger. Let's destroy this fucking place. Anos depois da década de 80, onde surgiu o Wasp, o Five Finger foi fundado. E nessa época a banda era composta por Ivan Mood, Zoltan Bathory, Caleb Bingham, Matt Snell e Jeremy Spencer, que passou pelo Wasp. Caleb durou pouco na formação e logo foi substituído por Daryl Roberts, que assim como Jeremy, já havia tocado no Wasp. O ano de formação, 2005, e o nome é uma referência ao cenário de filmes clássicos do Kung Fu. Em 2007 eles lançam um EP, o Preemptive Strike, o The Way of the Fist. Essa primeira bolacha foi mixada por Logan Mather, que já tinha passado pelo Soulfly e pelo Machine Head. A qualidade da banda nesse disco era uma mistura de elementos do new metal, mas ao mesmo tempo não. Havia uma maturidade na pegada da banda, que nunca existiu nas bandas de new, então não daria para encaixá-los somente nesse estilo. Tentar enquadrar os caras num único estilo é fracassar. Eles transitam entre diferentes estilos e texturas, com uma inteligência suficiente para não se deixarem cair num único rótulo. A grosso modo dizendo, existe uma certa esquizofrenia na estrutura de som da banda. A Firm Music assina um contrato com a banda e poucos meses depois eles engatam uma grande tour no festival do Korn, o Family Values. Eles meio que apadrinharam Five Finger e num segundo momento eles excursionaram na tour Bitch We Have a Problem. As coisas iam bem em 2008, abrindo shows para o Chimera e All That Remains. Porém, em meio a essa sequência de shows frenéticos, Moody desenvolveu cistos nas cordas vocais. A banda então se retira das turnês, espera o vocalista se tratar e depois retornam às atividades. Ainda em 2008, eles relançam o The Way of the Fist, dessa vez com 3 faixas bônus, e uma delas chama a atenção, a Never Enough. Essa single supera The Bleeding, primeira single de sucesso da banda. Então, em 6 de agosto daquele ano, a música vira um clipe. O fato do Five Finger ter sido formado por ex-integrantes de bandas grandes facilitou a ascensão deles no mainstream e a apresentação deles em grandes festivais, como uma apresentação no Mayhem Festival, onde eles dividiram palcos com Machine Head e Walls of Jericho, por exemplo. Resumindo, tudo ia muito bem, obrigado, na vida dos moçoilos de Nevada. Início de 2009 e mais mudanças na banda. Daryl Roberts deixa o posto e quem assume é Jason Hook, que tocou com Alice Cooper. Eles tocam no CD tributo ao saudoso Dimebag, lançado pela revista Metal Hammer. Five Finger fecha o ano tocando como banda principal no Download Festival e faturando o prêmio Golden Gods Metal Hammers Awards para a melhor banda nova. O sucesso só crescia pros caras, eles tocavam em festivais gigantescos sob a companhia de bandas consagradas. Consequência disso, sai o segundo trabalho, O War is the Answer. Produzido por Kevin Shurko e mixado por Randy Stout, o disco alcança o 7º lugar na Billboard 200 e vendeu mais de 44 mil cópias já na primeira semana. Pelos números, o público de fato estava ansioso pela nova bolacha.
Mais uma vez a banda entrega um disco difícil de definir. As músicas estavam mais rápidas, mas a cadência ainda estava ali, bem como os vocais melodiosos e altos. Enfim, sem chance de definir o que era aquilo. Já estava num patamar elevado o suficiente para emplacar uma turnê própria. Eles encabeçaram então a The Shock and Roll Tour, tendo como banda suporte Shadows Fall e o OTEP. A tour se inicia nos Estados Unidos e fecha lá na Europa, com uma série de shows no Reino Unido, tendo como banda suporte o Rise to Remain, do filhote do Bruce Dickinson. Em 2010, a banda vai ao Iraque para uma série de shows para as tropas norte-americanas, totalizando 10 shows no conturbado país. O ano seguinte é brindado com o disco American Capitalist, um disco menos firulado, reto e direto ao ponto, diferente dos anteriores. American Capitalist parece se preocupar mais em passar uma mensagem aos ouvintes do que se preocupar com variações extravagantes e cheias de nuances. Então, se você foi atrás desse disco esperando aquela textura melodiosa de sempre, se deparou com um disco mais seco e sério. O senso criativo da banda estava a todo vapor e parecia ser infinito, tanto que em 2013 lançam 2 discos na sequência, ambos com nomes extensos e que vou encurtar aqui. O The Wrong Side of Heaven Volume 1, esse numa versão dupla, e o Volume 2, esse sendo um único disco. O volume 1 contou com participação do monstro Rob Halford logo na faixa de abertura. Esse disco em questão retoma aquela pegada melodiosa e cheia de firulas, esquecido um pouco no American Capitalist. 2 anos depois eles lançam a sexta bolacha, Got Your Six. Talvez esse disco tenha causado uma certa estranheza nos fãs. Aqui as músicas ficaram com os ânimos mais amenos e com uma atmosfera pouco diferente dos outros discos. Nessa obra eles não apostam tanto em velocidade. O predominante nesse disco são os solos explosivos e refrões que grudam na cabeça. Para se entender melhor aonde quero chegar, Got Your Six é mais comercial. Não que isso seja ruim, mas para quem esperava músicas mais rápidas e explosões de raiva, esse disco é uma decepção. Em 2018 eles lançam o And Justice for None, e nessa bolacha eles retomam toda a velocidade e agressividade dos trabalhos mais antigos. Digamos que o Got Your Six foi só um respiro para algo bem maior. O sétimo álbum junta 2 mundos, os dos primeiros discos, mais a pegada reta do American Capitalism. Outro ponto interessante nesse disco a ser observado é que eles apostam menos nos vocais limpos e melodiosos. Aqui, eles ficaram mais sujos e drives. Five Finger Death Punch é aquela banda que ao se ouvir parece que você tá em uma trilha sonora de filme de ação. A banda é difícil de se enquadrar em um único estilo, mas seja lá o que eles estão querendo fazer, fazem com muita competência e inteligência. Seguindo a vida, o Five, e não é isso que você tá pensando, lança mais 2 plays, o F8 de 2020 e o Afterlife em 2022. Depois disso saíram mais 2 coletâneas em 2025. Já uma bolacha de inéditas, até agora nada. A
Apesar disso, eles seguem ativos e soltaram até um feat com as meninas do Baby Metal. Agora é aguardar as novas pedradas dos homens, mas fica aí a pergunta que eu sempre faço pra vocês. Qual que é o disco preferido dessa banda que mais parece um filme de ação dos anos 90? Comenta aqui embaixo. Até a próxima, forte abraço, falou!